Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. Com esses maravilhosos acordes musicais, estamos dando início a mais uma edição do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É uma grande satisfação estarmos juntos mais uma vez, trazendo até você
o melhor da espiritualidade, as mensagens do astral superior, a doutrina de Umbanda, né? As nossas tradições afro, com certeza uma gama de conhecimentos e com certeza absoluta estamos aqui trocando energias, trocando experiências, não é assim? E sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno. E por falar em amor fraterno, a gente não pode esquecer nunca, jamais, da nossa querida dirigente espiritual, nossa mãe Flávia Barros, minha esposa querida, um beijo no seu coração. Estamos sentindo a sua falta, hein? Ela já está retornando, viu, gente? Está lá dando aquela assessoria lá para Patrícia Barros, minha filha, para minha neta Manuela Barros. E o meu querido irmão Alexandre Bahia está aqui do meu lado, junto com a Cássia, estão representando dignamente a nossa querida família Tel. Boa noite, Bahia! Boa noite, Luiz. Boa noite, Cássia. Boa noite, irmãos ouvintes. Boa noite para a nossa querida família Tel. Boa noite, mãe Flávia. Mais uma vez, né, Luiz? Estamos aqui para a gente conversar sobre a nossa querida religião e o espiritualismo em geral, com grande prazer. Com certeza, esse prazer se renova a cada programa, né, Bahia? Com certeza. E olha, por falar em prazer, está aqui a nossa querida irmã Cássia Chaves, sempre atenta, sempre a postos. E vamos que vamos, que ela agora já se soltou, já está numa boa, já está dentro do esquema aqui do programa. Boa noite, minha querida irmã Cássia Chaves. Boa noite, Luiz. Boa noite, Bahia. Boa noite, queridos ouvintes, irmãos e irmãs, família Tel, dona Flávia. Estamos morrendo de saudade, tomara que volte logo. Vamos para mais um momento de aprendizado aqui, né? Que é uma troca muito legal que nós Olha, mas aqui. É uma aula que a gente tem aqui no programa, não é verdade? Todos nós aqui trocando conhecimentos, ensinamentos, é maravilhoso para todos nós e vocês que estão em casa também, né? Acabam absorvendo também, né, gente? Deixa eu pedir aqui a nossa querida... antes de falar da manchete, se o Bahia não me chama aqui, eu ia deixando... A gente não pode esquecer... Cláudio, tem um parabéns aí pra nós aí, Cláudio? Bahia, fala pra mim quem é que aniversariou, quem tá aniversariando hoje, dá a dica pra nós aí, Bahia. Esse mês tá bombando, Luiz. Mesmo? Esse mês tá bombando. Aniversariaram no dia 23 de abril os irmãos Vitor Martins e o nosso Templo Estrela do Oriente, né? É verdade, a gente soprou velhinhas quinta-feira passada, foi ótimo, foi uma festa maravilhosa. Quem mais? Então, o nosso irmão Fábio aniversariou no dia 22. Sei. Fábio Monteiro Júnior. E hoje... Que não deixa de ser o Fábio Júnior, né? Não deixa de a ser gente chama ele de Cosme, lembra do Cosme? O Cosme, irmão Cosme. E hoje está aniversariando a nossa irmã Penélope Prado. Parabéns. Maravilha. Olha, um grande abraço para todos vocês. Que Oxalá os abençoe. Muitos anos de vida, saúde, equilíbrio. E para o nosso Tel, que ele possa, assim como a gente costuma dizer lá, né? Assim como a Estrela do Oriente anunciou para esse mundo a vinda de um novo Messias, que o Templo Estrela do Oriente continue levando o lenitivo aos irmãos necessitados. Minha querida irmã Cássia Chaves, com a manchete do quadro Transformando do dia de hoje. Pois é, Luiz, a manchete de hoje vai abordar um tema que vai lá pela ética. É mesmo, Vamos lá. Fala. O seguinte, médium incorporado aliciava consulentes para que jogasse búzios no seu próprio terreiro. Veja só. Olha, já aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação.
Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Queridos irmãos, a nossa irmã Cássia Chaves nos trouxe aqui uma manchete que realmente nos deixa muito preocupados a partir do momento que nós, vamos assim dizer, deixamos o aspecto espiritual de lado para interferir, não é verdade? Vamos dizer assim, na forma como a espiritualidade se manifesta dentro de uma casa religiosa, né? Então, esse tema foi enviado, foi um fato, foi um acontecimento, mas nos foi enviado pela ouvinte Fabiane Marins. Ela diz aqui: estive num terreiro de Umbanda recomendado por uma amiga. Conversando com outras pessoas que lá estavam, o que mais me chamou a atenção é que as consultas com as entidades eram cobradas. Quando minha vez chegou, fui me consultar com o caboclo Tupinambá. Ele me orientou que fizesse um jogo de búzios, mas recomendando que fosse neste mesmo terreiro de Umbanda onde eu estava, onde o jogo é cobrado. Bom, queridos irmãos que nos ouvem, meu irmão Alexandre Bahia, minha querida irmã Cássia Chaves, nós não estamos aqui, e não é a proposta do programa Umbanda Sem Fronteiras, tecer qualquer crítica ou julgar qualquer tipo de procedimento nas casas de Umbanda. Nós entendemos que cada casa ela segue o seu fluxo normal, entendeu? E tudo aquilo que acontece ali dentro será, no momento oportuno, julgado pela espiritualidade superior quando for dia perfeito. É o que a gente costuma dizer, né? Muito bem. O que eu queria abordar com vocês não é o fato, muitas vezes, se estão cobrando dentro do terreiro, se não estão cobrando, se estão cobrando pelo jogo de búzios, se não estão cobrando, que isso também não é da nossa alçada, vamos assim dizer, mas eu queria entender uma coisa. Até que ponto uma recomendação de terceiros servem para uns, mas não servem para outros? O que eu quero dizer com isso? Veja bem, nós chegamos num terreiro de Umbanda, Bahia, eu digo nós, todos nós. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não temos ideia se no futuro nós estaremos dentro da nossa jornada perdidos no tempo e no espaço, tá certo? Sem um auxílio, sem uma luz, com o nosso pensamento virado. Então a gente não sabe. Nós estamos encarnados, nós ainda não conseguimos domar as nossas más inclinações, razão pela qual nós precisamos exercer a vigilância. Mas pode acontecer da gente amanhã ou depois ter que bater dentro de um terreiro de Umbanda, precisando de um auxílio, de uma ajuda, de uma orientação. Agora, a pergunta que a gente faz: será que todas as pessoas que ali chegam, vamos dizer assim, o remédio ele poderia ser considerado genérico ou para cada caso um caso? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos pessoas que chegam ali, cada uma, volto a dizer, parece que o discurso é repetitivo, mas não é. Nós temos que estar sempre alertando isso, inclusive para aqueles que hoje estão nos ouvindo no nosso programa Umbanda Sem Fronteiras e que são médiuns de Umbanda. E esses médiuns de Umbanda precisam entender que são, na verdade, tarefeiros da alma alheia. Eles estão ali, são médicos espirituais. Vão dar um conselho, às vezes um boa noite que você dá para aquele irmão que chega na tua casa, você já está promovendo algum tipo de modificação dentro daquele irmão. Mas só que cada um que chega na nossa casa, eles vêm com uma idade espiritual diferente, eles vêm com um histórico de vidas diferentes. Então será, Bahia,
que nós vamos proporcionar a mesma metodologia de trabalho para todos aqueles que vão bater nas nossas casas, meu irmão? O que você acha? Eu acho não, cada caso é um caso, Luiz, né? Como você mesmo falou, cada um tem um histórico de vida, tem um entendimento, né? E as entidades são sábias, elas sabem, né? Como orientar cada um, né? Orientar, não é resolver as questões. É isso que as pessoas têm que entender. Elas vão para lá para buscar um aconselhamento, uma orientação, né? Resolver a questão vai depender do seu esforço pessoal também. Com certeza. Né? E quanto ao médium, ele tem que ter muito cuidado, porque ele é um terapeuta. Então, como terapeuta, ele, juntamente com a sua entidade, tem que ter essa questão ética assim, muito enraizada, né? Bem resolvida, procurar não interferir no trabalho, né? Porque a responsabilidade é muito grande. É o nome da sua casa, da sua instituição, não é o nome do médium que está. A pessoa que sai dali com uma má impressão, ela vai falar mal da casa. E quando nós olhamos para o nosso umbigo, vamos assim dizer. Exatamente. Porque nós estamos lidando com vidas também ali dentro. Também, temos a responsabilidade sobre isso. Também. Uma orientação mal dada pode piorar ainda muito mais a situação. Com certeza. Né? Então, é muito importante estar bem sintonizado e aos consulentes também entenderem isso. O que serve para um, né? Não necessariamente vai ser o mesmo remédio que vai ser utilizado. Né? Agora, Bahia, você foi um irmão que, dentro do seu conhecimento, você também caminhou dentro de um segmento, vamos dizer assim, mais africanista. Na sua opinião, você acha, por exemplo, que uma entidade incorporada, como foi o caso aqui que ela está dizendo, Caboclo Tupinambá, você acha que uma entidade verdadeiramente incorporada, ela precisaria de um método divinatório autêntico, um fundamento santo como o Búzios, mas a entidade precisaria de um método como esse para poder, vamos assim, muitas vezes corrigir a do consulente ou dar um aconselhamento para o consulente? Não. A entidade não. Talvez o médium, numa outra atividade, não teria problema nenhum, mas ali dentro de uma consulta com uma entidade, eu acho que não tem nada a ver, Luiz. A entidade não precisaria disso. Ela saberia exatamente dar a orientação necessária para aquele consulente, seja qual for o problema do consulente. Agora, o médium, se ele tiver a mão de jogo, se ele tiver, não tem problema nenhum, ele faz o trabalho dele, mas só não pode misturar as estações. Não, esse misturar as estações exatamente. É aí que entra a ética. Exatamente, questão, né? Esse aqui é o caso. Não? E dentro dessa linha de raciocínio que o nosso querido irmão Alexandre Bahia falou, minha querida irmã Cássia Chaves, eu queria que você falasse sobre uma questão que é importante, né? E a gente alerta aos irmãos que chegam em todas as casas de Umbanda. Precisamos entender que as pessoas que ali chegam, cada caso é um caso. E, principalmente, alguns chegam tão bloqueados, mas tão bloqueados, que muitas vezes as entidades elas não vão resolver a questão na hora, mas sim precisam de um tempo para que tudo possa ser verdadeiramente desvendado, porque a gente entende o seguinte: o consulente, quando chega na frente da entidade, ele é um santinho, ele não sabe exatamente por que tudo aquilo está acontecendo com ele. Essa é a realidade. Mas a entidade ela vai lá trabalhar, ela vai ver, inclusive, que tipo de amarras energéticas aquele consulente está atrelado para que as coisas possam fluir. E muito pelo contrário, nada de imediatismo. Como é que você vê isso, Cássia? Pois é, Luiz, isso é um problema muito sério, porque normalmente, né, o consulente quando chega numa casa espírita, né, e a gente tem a experiência lá da Umbanda, o Bahia já tem experiência de outro segmento, ele quer uma solução pronta, né, ele quer assim, né, ele quer um receita milagre. De bolo. Receita de bolo, milagre, né, ele quer o milagre, ele quer tudo pronto, e inclusive muitos não querem nem ter o trabalho de fazer nada, né, ele quer o problema resolvido sem ele se implicar
focar na questão. E, na verdade, a questão é dele, né? Então, assim, a gente tem que ter, em primeiro lugar, essa consciência de que os nossos problemas foram criados por nós mesmos, né? A gente planta e a gente colhe, na verdade. Isso aí é uma coisa muito certa, né? A gente vai colher aquilo que a gente plantou. Então, se a gente está enfrentando um problema hoje, foi porque alguma coisa a gente fez para ter aquilo de volta para a gente como um problema. E a receita imediata, né? A solução imediata, ela não acontece. E, às vezes, essa expectativa do consulente também atrapalha o trabalho do médium, porque ele quer o trabalhinho prontinho. Olha só, seu problema está resolvido, você não teve que fazer nada. Muitas vezes eles chegam a sugerir à entidade a solução, né? Uma solução, um banho disso, será que eu faço isso, faço aquilo? Ele sugere a entidade. E o médium tem que tomar o cuidado justamente para não se deixar influenciar por isso, né? Assim, aí tem a questão do trabalho sério, né? E também a história do remédio que é para um não vai ser para mais ninguém, é só para aquele. E outra coisa, Cássia, e quando o consulente cisma de ligar o achômetro? Eu adoro o achômetro, né? É terrível. Olha, ele vira na frente da entidade e diz assim, eu acho que isso, que aquilo, que aquilo outro. Quer dizer, gente... Então, para que ele está ali, né? Se ele não tá ali? confia na entidade para orientar, Não e a entidade vai orientar. Não, né? E outra coisa, veja bem, o que nós achamos pode não ser o que a entidade acha. Porque a entidade, se ela estiver verdadeiramente incorporada, ela vai enxergar mais com um olho do que a gente com 3. Com certeza. Entendeu? Então vamos desligar o achômetro, vamos dar uma relaxada e entender uma coisa, tá? Via de regra, como é que a banda toca na maioria dos casos, claro que cada caso é um caso, a gente não está dizendo outra coisa. Via de regra, como é que a coisa funciona? O consulente chega lá, tá certo? Via de regra, ele está com o seu campo astral todo bloqueado. Por que ele está todo bloqueado? Porque ele está dentro de um processo chamado excesso de materialismo. Tá certo? Esse excesso de materialismo vai causando uma série de impregnações no nosso corpo etérico, chamado larvas astrais, miasmas, entre outras questões que você vai adquirindo exatamente por não se voltar para a sua essência, que é a parte espiritual. E num primeiro momento, normalmente o que acontece é que não adianta você ficar falando sobre a entidade, ficar falando sobre determinados temas, que aquilo vai entrar num ouvido da pessoa e vai sair por outro. A pessoa não está ainda preparada para ouvir. Então o que tem que acontecer? Qual é o remédio? Primeiro nós vamos ter que trabalhar o campo vibratório, vamos ter que ir dissolvendo aqueles miasmas. Quando a entidade conseguir, eu falo até numa gíria, né, brincando, né, abrir o buraco na camada de ozônio, quer dizer, do próprio médium, né, abrir um buraquinho ali, para que ele, do consulente, que possa começar ali a enviar as mensagens para chegar no coração, que não adianta que no cérebro não existe Deus. Existe Deus dentro do nosso coração. O cérebro é da razão. A fé está dentro do coração. Quando aquela mensagem chega no coração, aí sim, aí é a hora de deixar os elementos materiais de lado, apenas, vamos dizer assim, administrando doses, mas começando a trazer a mensagem que vai construir uma obra definitiva no coração daquele que está ali sendo assistido. E uma coisa que é importante, você falou do materialismo, né? E eu acho que também, né, associado a esse materialismo, tem a coisa da expectativa, né? O consulente chega com uma expectativa e uma curiosidade do que vai resolver o problema dele, né? Imediatamente, porque o que a gente comentou aqui do imediatismo, que isso também bloqueia. Né? Então, primeiro a gente tem que quebrar um pouco a casquinha. Relaxar, né? Quebrar a casquinha, abrir o buraco, né? Para que a pessoa possa receber aquilo que está sendo passado para ela, né? E para a mudança dela, em primeiro lugar, porque a solução pronta não vai vir, a solução vai vir através dela própria. Com certeza. É claro que os elementos, todos eles são importantes, né? Então, vamos lá, as ervas, os cristais, os metais. Tudo isso, os trabalhos que a gente faz dentro dos nossos cultos afros, são importantes, mas só que esses trabalhos, eles têm um prazo de validade.
E Vejam ele só bem. tem efeito a partir do momento que a pessoa recebe aquilo bem, Você né? está entendendo? A receptividade da Então pessoa. a gente precisa chamar a atenção das pessoas que estão nos ouvindo. Trabalhos com elementos têm prazo de validade. Aquilo ali é uma coisa temporária. Adiantou, começou a abrir lá o buraquinho da camada de ozônio, abriu. Agora vamos começar a colocar a mensagem ali dentro, que essa sim é que é o remédio para toda uma existência ou para as nossas existências, entendeu? Não vamos achar que aquele negócio da receita de bolo pronto, eu faço um trabalho, eu faço isso e que já está tudo resolvido na minha vida. Não, está tudo resolvido, mas atenção que o que é externo tem prazo de validade. O portão da alta espiritualidade, ele dentro de nós, ele se abre de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Tá bem assim? Nós vamos encerrar o quadro Transformando no dia de hoje. Nós temos já um spot comercial, os recados da semana, Momento Mirua, Saravá Umbanda e muito mais coisas para você, meu irmão, você, minha irmã, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Você está ouvindo o programa A Umbanda Sem Fronteiras. A apresentação, Luiz Fernando Barros. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Balaró Exu, Exu Omosba, Ogum é Patacuri, Ogum é Orixá. Ogum é orixá, e lembrando que nós estamos no mês de abril, e mês de abril é o mês de Ogum. E se você é um devoto de Ogum, tem fé neste grande general de Umbanda, não esqueça que amanhã, dia 26 de abril, domingo, às 4 horas da tarde, nós teremos a grande gira festiva em homenagem a Ogum, na União Espiritista de Umbanda do Brasil, a Casa Máter da Umbanda, amanhã, domingo, 4 horas da tarde. E a Casa Máter da Umbanda está localizada na Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Telefone para informações, anote aí, 3283-9191, 3283-9191. União Espiritista, há 75 anos, construindo o futuro da Umbanda. Minha querida irmã Cássia Chaves, hoje é dia 25 de abril, depois de amanhã nós teremos uma grande gira de consulta com as nossas crianças do astral. Fala para nós, dá esse recado. Luiz, é isso aí, nós vamos ter, depois de amanhã, dia 27, né, às 20 horas, lá no Templo Estrela do Oriente, a nossa grande gira com a Ibejada, as crianças fazendo a festa lá, né? Com muito, certeza. muito gostoso, um astral muito bom. É no Templo Estrela do Oriente, que fica na Rua Goiás, número 548, em Piedade. Informações 2597-1323, 2597-1323. E lembrando a todos que a abertura dos portões se dá às 18 horas para a distribuição das fichas para as consultas com as crianças. Maravilha, maravilha. E já que nós teremos, não é verdade, esta grande gira de consulta com os nossos ibeges, as crianças do astral, nada mais justo de que fazermos uma singela homenagem a esta maravilhosa tonalidade espiritual. Salve as crianças! Oni Beijada! Cosme Damião, Damião, cadê Dom? Dom tá passeando no cavalo de Ogum. Cosme Damião, Damião, cadê Dom? Dom tá passeando no cavalo de Ogum. Cosme Damião,
cavalo de Ogum. Cosme Damião, Damião, cadê Dom tá passeando? Olha, Cosme e Damião do ON estão todos passeando, porque eles sabem que segunda-feira eles têm um compromisso lá no Templo Estrela do Oriente, às 8 horas da noite, com a nossa grande gira de consulta com a Falange da Ibejada. 8 horas da noite, estão todos convidados, nossos queridos irmãos, nossas queridas irmãs. Mas, meus irmãos que nos ouvem, queridos ouvintes, nós vamos agora para um bloco comercial. E ainda temos Momento Mirua, ainda temos Saravá Umbanda e muito mais para vocês aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Cadê Dom? Dom tá passeando no cavalo de Ogum. Cosme Damião, Damião, cadê Dom? Conheça o Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. E todo primeiro sábado de cada mês, às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555. 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555. 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. O melhor para a sua empresa ou terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agendas, material digital ou impresso e por um precinho que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou comercial@gqd.com.br. Divulgue sua empresa ou terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Em homenagem aos casais apaixonados, Pega essa cabeça! Grupo Swing Corporal. Festas, shows, eventos em geral. Acesse facebook.com/Grupo Swing Corporal. Contatos para shows 987-477-047. De novo, 987-477-047. Grupo Swing Corporal. O melhor do samba. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! E do pagode. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã.
o Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Momento Mirua. O movimento, as atitudes e os sentimentos lançando sementes para a nova era. A partir do próximo dia 17 de maio, o movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, estará materializando um projeto cuja determinação partiu da alta espiritualidade. Estamos falando dos debates dominicais, que acontecerão, como o próprio nome diz, aos domingos, uma vez por mês, em várias casas de Umbanda que se propuserem a sediar tal evento. No próximo dia 17 de maio, meus irmãos, o tema será a intolerância religiosa, que será debatida na União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Agostinho, 52, Todos os Santos, Rio de Janeiro. Às 9h30 da manhã do dia 17 de maio até o meio-dia, estaremos falando tudo sobre esta chaga que corrói a nossa sociedade, que fere os nossos princípios espirituais naquilo que é mais sagrado para nós. Então, vamos, neste projeto Debates Dominicais, trazer temas inerentes às nossas culturas afro. E você que é tarefeiro ou simpatizante, dirigente, médium, ou apenas e tão somente frequentador dos nossos centros de Umbanda, estão todos convidados a participarem deste novo projeto denominado Debates Dominicais. E também convidamos para participarem do WhatsApp do Mirua. Envie solicitação para 999-495494, repetindo, 999-495494, e fique informado sobre as atividades do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. Mirua, rumo à regeneração. Boa noite, você está na Metropolitana AM 1090. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Saravá, todas as pombagiras. Gira! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. E você, querido irmão, você, querida irmã que nos ouve, além da opção do radinho, você também pode participar das audições do programa Umbanda Sem Fronteiras através do site da emissora. Digite www.metropolitana1090.com.br e se você, por acaso, perdeu alguma das nossas programações, né, ou seja, alguma das edições do programa, basta acessar o YouTube digitando lá, programa A Umbanda Sem Fronteiras. Você terá todas as edições passadas desde abril de 2012, tá certo? Avise o seu irmão de terreiro, o seu pai espiritual, o seu vizinho,
ajude-nos a levar a mensagem da alta espiritualidade aos corações de todos os nossos irmãos planetários. Por falar em irmãos planetários, eu estou aqui do lado da minha querida irmã Cássia Chaves, que no quadro Saravá Umbanda nos traz a primeira pergunta da noite de hoje. Diga lá, Cássia. Pois é, Luiz, a primeira pergunta é do Manuel Inácio e ele fala o seguinte: já li livros, estudo o caso, gostaria de praticar a minha mediunidade. Como procedo? Meu querido irmão Manuel Inácio, você tem um nome até dos nossos irmãos do além-mar, hein? Não sei se você é português, mas o nosso Saravá fraterno. Ô Manuel, veja bem, meu irmão, veja bem, se você estiver falando de uma iniciação dentro de um segmento religioso, já que você está dizendo que você lê livros, essa coisa toda, eu acho que você pode pedir auxílio à espiritualidade superior para que ela possa te designar, né? Para que ela possa te mostrar qual é o caminho que você deve seguir, e você começa a visitar as casas com as quais, vamos dizer assim, você mais possa ter afinidade. Uma delas, com certeza, se você estiver bem sintonizado, o astral superior vai te tocar e vai dizer assim, olha, o lugar é esse aqui. Sem ter a menor dúvida, né? A partir daí, você vai se iniciar, seja em que segmento for. Agora, não pode esquecer nunca isso que você acabou de mencionar na sua carta, que é, no seu e-mail, que é o estudo, né? Agora, é importante lembrar uma coisa, tá, Manuel? Esse estudo, ele vai ficar na tua mente. E o grande objetivo da espiritualidade para cada um de nós é trazer esse estudo da mente, esse conhecimento, e aplicá-lo no nosso dia a dia, colocando no nosso coração. Entendeu? Então não adianta a gente ter muito estudo se a gente não colocá-lo em prática. E esse colocar em prática, ele com certeza absoluta, ele nos obriga a trazer os ensinamentos da cabeça para o coração. Então isso é fundamental. Se você fizer isso, você pode ter certeza que você já estará exercendo a sua mediunidade mesmo fora de um templo religioso. Tá bom, meu querido? Eu espero que você assim o faça. Tem mais alguma pergunta, minha irmã Cássia? Temos sim. Temos várias, graças temos a muitas Deus. Perguntas, graças né? a Deus. Da Antônia Mendes, ela pergunta o seguinte, Luiz, o que quer dizer o termo macumba? Por que a Umbanda é tão discriminada? E o que fazer para mudar essa realidade? Isso é um desejo de todos nós, né? Mudar essa realidade, a discriminação em relação à nossa querida Umbanda. Saber. Eu só não vou considerar um desejo utópico, porque, obviamente, nós temos que persistir, né? Dentro do nosso segmento, entendendo que nós vamos sempre lançar as sementes. Agora, quem vai, vamos dizer assim, aproveitar essas sementes, aí é uma outra situação, a porta é estreita, né? E muitos são chamados, poucos os escolhidos, a gente sabe de tudo isso. Como é o nome dela mesmo, Cássia? Antônia. Antônia, o nosso Saravá fraterno. Em primeiro lugar, o termo macumba, você tem várias, vamos dizer assim, várias interpretações. Uma delas eu trago para você, que é, na verdade, o nome de um instrumento musical indígena. Chama-se macumba, tá? Isso é uma situação. Existe uma outra situação. Quando os cultos afros chegaram aqui no Brasil, mais particularmente quando vieram para o Rio de Janeiro, depois de chegarem na Bahia, né, nós tínhamos as grandes rodas que os escravos promoviam, que eram uma mistura de ritmos, tá? E muitos desses encontros eram, vamos dizer assim, travestidos, por assim dizer, de encontros religiosos. Tá? Então eles começavam aquelas rodas e ali, na verdade, eles já estavam louvando, né, as suas reverências espirituais, vamos assim dizer, as suas referências espirituais, melhor dizendo. E os leigos, o que acontece com o ser humano leigo? Isso é até nos dias de hoje, não muda, né? Quando eu não sei o que é aquilo, eu gosto de dar opinião, eu gosto de rotular. Essa é a grande situação. Todas as pessoas adoram rotular.
Então quem não conhecia estava do lado de fora, rotularam aquilo ali de macumba, no sentido próprio da palavra, de coisa ruim, tá? E cumba, que quer dizer, dentro da linguagem iorubá, como ritmo, como algo ritualístico, litúrgico, entendeu? Então, se você separa o ma do cumba, você vai ver que é uma liturgia para o mal. É mais ou menos por aí. Então ficou no termo pejorativo, toda vez que eu me refiro a um culto afro, eu me refiro àquilo como uma macumba. Ou seja, a macumba virou algo pejorativo. Quando eu quero chamar um culto afro que eu não conheço, a pureza daquela herança espiritual que nos foi trazido pelos nossos irmãos escravos, entre outros, nossos parentes, nossos ancestrais e tal. Então eu rotulo aquilo ali como macumba. Acrescentando uma coisa, que até também se usa esse termo para trabalhos feitos para o mal, né? Também. Do lado negativo, né? Exatamente. Também rotula com esse nome de macumba. As oferendas, né, da nossa querida Umbanda são chamadas de macumba, né? As pessoas rotulam e não sabem nem o que estão dizendo, com certeza. E tem outra coisa também que já que vocês tocaram no assunto das oferendas, nós precisamos deixar muito bem claro, né? Que essas oferendas nas encruzilhadas dos grandes centros, isso aí está deixando de existir aos poucos, tá? E nós precisamos entender uma coisa, nem sempre aqueles que sujam as nossas ruas, que essa é a realidade, né? Que sujam as nossas ruas com esse tipo de oferenda, nós não podemos considerar que sejam adeptos dos nossos cultos afro. Por quê? Porque o adepto consciente dos nossos cultos afro sabe, por exemplo, que a Umbanda, que o Candomblé, são religiões da natureza. Se são religiões que, vamos dizer assim, que estão atreladas ao meio ambiente, jamais sujariam as ruas, fazendo com que a nossa imagem fosse denegrida. Entendeu? Nós temos como hoje aprender dentro dos nossos templos, nós já temos hoje sacerdotes devidamente capacitados que nos orientam no sentido de que nós podemos substituir esse tipo de oferenda no meio de uma cidade por uma outra oferenda cujo objetivo e cuja finalidade será a mesma. Tá certo? Então tudo isso nós vamos aprender dentro de um templo religioso. Então nós não podemos considerar que aquilo que está sujando as nossas ruas tenha partido de alguém que seja adepto das nossas tradições. Precisamos deixar isso muito bem claro. E que tenha conhecimento, né, Luiz? Que com certeza, a falta né? de conhecimento gera esse tipo de comportamento. Com certeza. E aqui a Antônia pergunta por que a Umbanda é tão discriminada. Ô, Antônia, eu diria que inclusive por esse nome que foi dado, né? A macumba. Né? Essa discriminação, esse preconceito, ele é antigo, né? Ele vem desde a época dos cultos afro com os escravos, né? Sem dúvida. É o resquício disso aí. Sem dúvida. Foi um conjunto de questões que fez com que a gente passasse por tudo isso. Agora, você pode entender e pode ter certeza de uma coisa, minha irmã. As nossas entidades e os nossos orixás, eles evoluíram a tal ponto que, mesmo sendo discriminados por aqueles que estão encarnados, eles não se sentem ofendidos. Por isso, eles não têm nem a necessidade de perdoar esses irmãos. Se eles não são ofendidos, não há nem razão para o perdão. Só perdoa aquele que se sente incomodado, entendeu? E os nossos valores espirituais estão lá em cima, vibrando por todos nós, independentemente do que se fale e do que se faça contra eles. Não é isso, Bahia? Com certeza. Por isso é que eles são entidades e são orixás. Tá certo, minha irmã? Fique com Deus. Mais uma pergunta, minha querida irmã Cássia, que ainda temos tempo.
Pois é, temos aqui algumas perguntas, são longas. Tem uma irmã que mandou uma pergunta aqui a respeito de um assunto que foi abordado aqui no programa por você, sobre a questão das entidades, né, da evolução das entidades. Então, ela faz um comentário, diz aqui que num programa o senhor falou que as entidades são espíritos que alcançaram a perfeição. Frase que também foi sua numa resposta a uma pergunta na coluna Umbanda de A a Z. Evolução relativa, né? Uma evolução relativa, mas vamos lá. Porém, entendendo que as entidades com que trabalhamos são espíritos em evolução, claro que em um nível bem adiantado, né, ela coloca aqui, mas ainda assim em evolução, e que a missão de Umbanda é para a evolução desses e nossa, né? Isto nos é passado a todo momento em sessões, ou seja, as entidades fazem questão de deixar isso claro. Logo, não compreendi o que quis dizer com a sua frase. O senhor vê literalmente as entidades como espíritos que alcançaram a perfeição ou teve outro sentido, né, a sua colocação? Com Vamos certeza. Lá. Como é o nome da irmã? É a Gabriela. Gabriela, nosso saravá fraterno. Vamos primeiro entender como é que, vamos dizer assim, no mundo espiritual, como é que isso se dá, né? Se nós estivermos encarnados ou não, tá certo? Nós estamos, é sinônimo que nós ainda estamos no plano reencarnatório. Ou seja, é o famoso, falando numa linguagem figurada e mais popular para a gente entender, né? Nós estamos no ping-pong ainda. Como é que é o ping-pong? A gente sobe e a gente desce. A gente sobe e a gente desce. Encarna, reencarna. Encarna, reencarna. E por aí vai. Até que nós possamos o quê? Depurar todas essas faltas passadas, resgatar, né? Todos esses momentos de insanidade nossos, por intermédio de todas as vidas que nós tivemos. Quando isso acontece, o que verdadeiramente passa a ocorrer? Nós vamos nos acoplar, veja bem, isso dentro da nossa visão doutrinária, tá, minha irmã? Importante dizer isso. Nós vamos nos acoplar a uma primeira legião de espíritos. Nós chamamos essa legião de espíritos de Exus e Pombagiras. É o primeiro degrau da escada das entidades que já atingiram a perfeição. O que é a perfeição? É a perfeição se nós formos olhar o processo reencarnatório. Já depuraram os seus karmas. Agora, isto não quer dizer que essas entidades, Exus e Pombagiras, caboclos, pretos velhos, Ibejada, povo do Oriente, ciganos e por aí vai, entre outras falanges de espíritos, isto não quer dizer que eles não precisem de luz. Olha só. Um deles, inclusive, nos falou de uma forma assim muito própria, que foi o Exu das 7 Encruzilhadas. O que ele nos diz? Os orixás precisam de luz, as entidades precisam de luz, os Exus precisam de luz. Só quem não precisa de luz é a própria luz, que é Zambi Maior, o Pai de Jesus Cristo, Deus sagrado, seja ele Jeová, seja ele Adonai, Alá, não importa o nome que a gente dê, esse não precisa de luz porque ele já é a própria luz. Esse é o único. Agora, vejam bem, obviamente que a teoria da evolução dos espíritos é uma realidade. Por que é uma realidade? Porque nada está parado, tudo evolui, tudo está em constante evolução e transformação. Então as entidades também, só que elas atingiram a perfeição porque elas deixaram o mundo reencarnatório para trás. Tá certo assim, minha irmã? Eu acho que dessa forma eu te esclareci. Por isso eu falei o termo perfeição relativa. Não é verdade? Até a página 15. Até a página 15. Não é isso? Muito bem. Dito isto, nós estamos aqui com o nosso tempo praticamente estourado. Vamos deixar as nossas perguntas para o próximo programa. E eu quero então o boa noite do meu querido irmão Alexandre Bahia. Fala, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, Cássia. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, família Tel. Mãe Flávia, um beijo no seu coração. E
Até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir, e tenham todos uma ótima semana. Se Deus quiser. Minha querida irmã Cássia Chaves, mais uma vez, obrigado pela sua colaboração e o seu boa noite para os nossos irmãos que estão aí nos ouvindo. Boa noite a todos, boa noite Luiz, boa noite Bahia, boa noite família Tel, até o próximo programa. Um bom domingo para todos, amanhã domingão, né? Dia de descanso. Com certeza. Como eu costumo dizer, recarregar para a semana, né? E até a próxima. Se Oxalá assim o permitir. Bom, gente, nós estamos aqui num final de programa, gostaríamos de agradecer a audiência de todos os irmãos e irmãs e nós já vamos entrar aí com vamos dizer assim, uma gravação que nós fizemos falando sobre felicidade. Eu queria lembrar que a felicidade é possível para cada um de nós. Basta que nós creiamos nisso, tá certo? Até o próximo sábado. Fiquem com Deus. Enquanto cultivarmos melindres e ressentimentos, enquanto não pudermos aceitar os adversários da vida na condição de filhos de Deus e como irmãos nossos, tão dignos de amparo quanto nós mesmos, enquanto sonegarmos serviço fraterno aos que ainda não nos estimem, e enquanto nos irritarmos inutilmente, a felicidade para nós é impossível.